Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e o tema de hoje é a história de amor de vocês. Como ficará? Lembrando que para leituras na sua energia é só acessar a descrição do vídeo para mais informações. As opções de hoje são grupo de número 1, a Labradorita, grupo de número 2, o Olho de Tigre, ou grupo de número 3, a Fuxita. Grupo de número 1, a Labradorita. A história de amor de vocês, como ficará? O Mago, o Julgamento e o Imperador. A história de amor de vocês, como ficará? Três de espadas, Rei de copas e 9 de espadas. Bem, eu vejo que aqui tem muita mágoa ainda, tem muito ressentimento. Da sua parte, da parte do outro ou da outra pessoa também, né? Isso porque aqui sai na sua energia o mago com 3 de espadas, na energia da pessoa o julgamento com o rei de copas. O julgamento por si só tem processos aqui difíceis, sabe? Julgamento leva essa pessoa a analisar, a refletir, a pensar, a entrar em contato com o mundo das emoções, a entrar em contato com o mundo da mente também. Quando eu falo mundo da mente, é a pessoa investigando, sabe? Internamente, motivações, relembrando do passado, relembrando do que aconteceu, processando, pegando novas informações. Mas ainda assim o julgamento é uma carta dura, é uma carta que traz um peso aqui do próprio julgamento em si. Então eu vejo a pessoa se julgando, cravando espadas em si. Vejo você também que cravou espadas em si, né, com a carta do 3 de espadas. Eu vejo você tentando administrar essa dor, processar essa história, essa situação. Só que eu vejo você muito mais prático, muito mais prática, tentando administrar de forma concreta. A pessoa ainda está muito no mundo da mente aqui. Ela não necessariamente está fazendo, botando a mão na massa para as mudanças, mas ela está refletindo, ela está tentando entender. Ela está fazendo um passo aqui muito interessante, que é o passo tanto da reflexão quanto de explorar as emoções. Ao passo que você tem colocado mais a ação, né? Então, quando a gente pensa nos 3 níveis de pensamento, emoção e ação, eu vejo você um pouco mais avançada ou avançado nesse sentido, porque você já está colocando em prática o que você já percebeu, o que você elaborou, o que você entendeu disso tudo. Está tentando aqui curar as feridas, mas eu ainda vejo feridas, eu ainda vejo situações de dor, ou situações de desgaste, ou situações de ressentimento, né? E por parte da pessoa, ela também tem a parte dela, eu vejo ela aqui com uma dose a mais de culpa, se culpando, se responsabilizando. Contudo, o imperador, com 9 de espadas, sai uma situação em que este relacionamento, se hoje vocês decidirem voltar ou alguma coisa assim, aqui ainda volta certas atribulações com o 9 de espadas. Volta, às vezes, por meio de indiretas, volta brigas, volta discussões, volta DRs, né, discutir relação, volta ansiedades, nervosismos, volta inseguranças. Tem condições de vocês
lidarem com isso, porque o imperador é alguém que toma a frente e se responsabiliza pelas mudanças, né? O imperador, para construir o seu reino, ele vai precisar de responsabilidade, né? De maturidade para entender, para saber, para a logística, tudo que envolve construir um reino, né? Como se relacionar, como perdurar neste lugar. Então, para vocês perdurarem a relação, para vocês continuarem com a relação, aqui eu vejo que vocês precisam reunir recursos internos e externos para conseguir lidar com alguns pesos que podem vir à tona. Mas eu vejo que essa história de amor, ela tem coisas muito doloridas aqui, situações muito doloridas. Então, é como se essa história de amor precisasse ainda de um certo tempo para apaziguar as emoções, para fechar algumas feridas, cicatrizar algumas feridas, outras feridas vão ficar abertas, algumas feridas vão ter cicatriz, então sempre que você olhar lá para trás você vai ver a cicatriz, a pessoa também. E não é fácil muitas vezes lidar com isso tudo, né? Não é fácil às vezes quando você retorna, quando você está com aquela pessoa, ter de não lembrar ou não deixar voltar à tona situações do passado que às vezes são só projeções, mas que não são a realidade. Então aqui fica a seu critério, fica a cargo do seu livre-arbítrio, né? Mas é uma relação que ainda passaria por algumas dores e alguns desafios mesmo, sabe? Em que essas dores do passado poderiam vir à tona, tá? Mas se vocês decidirem de forma madura elaborar melhor essa relação, desenvolver essa relação, né, até mesmo de forma até terapêutica, sabe? Em que vocês entendam assim as necessidades do casal, o que o casal passou e como pode superar. Em conjunto vocês poderiam ainda viver essa história de amor, porque ela tem estrutura, ela tem bases sólidas, só que aqui algo já desmoronou e até dá para subir de novo, né, a parede, construir de novo a casa, só que tem que dar uma olhada nas infiltrações, tem que dar uma olhada no terreno, tem que talvez mexer com as partes podres do projeto, né, tipo assim, da parede ou de algo que não tá dando certo e reestruturar e fazer de novo. Então tem um trabalhinho extra aqui, tá? Essa é a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, o olho de tigre. Como ficará a história de amor de vocês? O Papa, a Lua e a Carta do Mundo. Como ficará a história de amor de vocês? 6 de espadas, 8 de espadas, 2 de copas. Bom, aqui a gente tem olha, tem duas situações aqui. Eu vejo que você pode hoje já viver uma situação em que você se encaminha para um novo. Então você está aqui, está perguntando sobre essa vivência, essa experiência, mas eu vejo você com um pezinho no passado e um pezinho para também se libertar desse passado e seguir em frente, tá? Para algumas pessoas eu vejo você querendo, vocês, né, querendo voltar ou querendo se relacionar de novo ou querendo
algum tipo de resolução na relação de vocês, por exemplo, uma última conversa, ou voltar e conversar sobre um tópico e ver o que acontece a partir daí, tá? Então, eu tô vendo aqui vocês querendo se dirigir para algum lugar. Alguns pensando, né? Considerando assim, tá? Eu ainda tenho algum sentimento, eu ainda tenho alguma questão com essa pessoa, mas eu também toparia me abrir para uma nova oportunidade, uma nova possibilidade no amor. Para outros, eu já vejo você querendo voltar, ou querendo resolver, ou querendo ainda este relacionamento, né? Ainda querendo viver este amor, tá? E tá tudo certo. O que eu vejo aqui é que essa pessoa sai com a carta da lua e 8 de espadas. Ela ainda passa por um processo emocional delicado. Eu vejo pessoas aqui ou se colocando numa posição de vítima, ou a pessoa ainda não reconhecendo prós e contras da relação e o que precisaria fazer para melhorar a relação ou para se relacionar melhor, tá? Então, eu ainda vejo a pessoa num estado inconsciente da relação de vocês e o que vocês passaram. Pode ser que vocês retornem e certas situações voltem a acontecer. Alguns padrões voltem a acontecer, muito por causa dessa pessoa, que ainda não iluminou algumas questões, tá? Não diria tudo, assim, para que eu tô vendo a pessoa mais inconsciente do que qualquer outra coisa, mas pode ser que alguma coisa que é primordial para você, ela ainda não tenha se tocado, ela ainda não tenha refletido, mas tantas outras refletiu e talvez tenha mudado, mas aqui eu vejo um pouco mais de dificuldade para essa pessoa em reconhecer certos erros ou reconhecer a sua responsabilidade, pelo menos até agora. É a energia de agora e eu vejo que ela ainda não processou muito bem algumas coisas que compete a ela, né, em fazer a relação melhorar. Agora, o interessante é que tem caminhos lá para o futuro para essa relação de alguma forma voltar para a vida de vocês. Saiu aqui o 2 de copas, a carta do namoro. Então, e o mundo. Então, acho assim, aqui essa carta está falando, deixa o universo agir, deixa a vida girar. Que se tiver caminhos para vocês viverem mais uma etapa, vocês vão se reencontrar aqui em algum momento dessa história, tá? Vocês vão se reencontrar, porque eu vejo a possibilidade de vocês se acertarem. Eu não sei se é hoje, porque eu tô vendo essa pessoa dentro de uma questão emocional mais profunda, que talvez nem ela esteja reconhecendo que está passando por isso e que precisa de algumas transformações. Mas eu acredito muito que, uma vez que ela consiga ter algumas experiências na vida, viver a vida e ir aprendendo, ir lembrando, ir comparando uma história com a outra e percebendo, né, aonde tem que ganhar consciência, vocês voltam aqui a se relacionar, tá? Para aqueles que estão com um pezinho ali, outro pezinho aqui, é possível que vocês encontrem um novo amor antes mesmo dessa pessoa finalizar os processos dela emocionais, tá? Porque você pode muito bem aqui, no meio do caminho, sabe? Assim, eu ainda tenho sentimentos por essa pessoa, mas eu também já tô querendo me libertar e seguir em frente. No meio desse caminho, dessa descoberta ou da decisão que você tome, você pode encontrar uma pessoa para se relacionar. E aí essa pessoa meio que tomar conta dos seus sentimentos. Então, aí você conseguiria se desconectar dessa pessoa mais fácil. O que acontece? Não é o melhor dos mundos a gente substituir um amor por outro amor, vamos colocar assim. Não é o melhor dos mundos. É importante a gente processar algumas coisas para entrar para um novo relacionamento sem tanta bagagem de relacionamentos passados, a ponto de projetar, né, continuar em certos padrões nesse novo relacionamento, querendo que ele seja novo, mas carregando o velho. O melhor dos mundos, como eu falei, não é você substituir um amor por um amor. Só que a vida não é tão certinha assim. E às vezes acontece. Às vezes uma pessoa entra e realmente toma conta das emoções, né, das suas emoções, e você fala, nossa, quem era ali no meu passado, quem estava ali no meu passado, eu já nem lembro. Porque eu tô aqui super envolvido, super envolvida. Então a gente também pode considerar isso aqui. Eu sei que não seria o melhor conselho, mas é possível que entre uma pessoa que você fala assim, nossa, é muito melhor, é tudo que eu poderia viver assim de melhor, então o passado vai ficar lá no passado mesmo, porque isso aqui que eu tô tendo é muito bom.
Então, eu tô vendo aqui falando assim, olha, pode ser que o amor seja substituído por outro amor. Isso é o melhor conselho de se dar? Não, não mesmo. Mas, como eu falei, na vida a gente não tem controle. E também não dá pra gente julgar, né? E querer que as pessoas andem dentro de uma linha reta. Não, cada um tem a sua experiência e cada um tem o seu aprendizado dessa experiência. Pode ser muito benéfico aqui para você essa situação, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, fluorita, não, fucsita, fucsita. A história de amor de vocês, como é que fica? A torre, o mago e a carta da justiça. A história de amor de vocês, como é que fica? Cinco de espadas, 8 de espadas, 3 de paus. Aqui eu vejo que esse amor, ele teve seu tempo, ele teve sua história, seu momento para existir, tá? Eu vejo você hoje mais magoado, magoada, ressentido, ressentida, por vezes com alguns pensamentos de vingança. Não que eu fale vingança, que você necessariamente vai fazer algo com essa pessoa, mas é normal, às vezes, termos pensamentos de vingança. Não é o mais indicado a se ter, mas também é aquela coisa que fica na mente e nunca se revela como uma atitude concreta, tá? Então, assim, às vezes a gente fala, não, eu não sou vingativo, eu não sou vingativa. Mas, por exemplo, tem pessoas que criam na cabeça fantasia, assim, se um dia eu encontrar com essa pessoa, eu quero estar com fulano do lado para essa pessoa me ver, eu quero estar com um novo amor para essa pessoa me ver e ver o que perdeu, sabe? São pensamentos que passam às vezes por nossa cabeça, que traduzem uma certa vingança, mas que não quer dizer que a gente vá, a partir dessa ideia, a gente vá atrás disso e vai fazer isso acontecer, né? Então, quando eu falo vingança aqui, nem todo mundo vai para um lado extremo de agir mesmo meio que maquinando isso, mas às vezes nós temos pensamentos assim, principalmente em términos de relacionamento. É possível que isso aconteça quando tem uma dor, quando tem uma mágoa, quando tem um ressentimento, sabe? Quando às vezes a gente não falou o que queria ter falado, aí a gente elabora falando para a pessoa que a gente queria falar, às vezes até pisando na pessoa, sabe? Porque é uma forma da gente se defender, é uma forma da gente perceber que o que foi feito conosco não foi legal. Então a gente entra em pensamentos assim, disfuncionais, né? Fazendo com que assim a gente prove para si, muito mais para si, né? Para nós mesmos, de que a gente não vai ficar por baixo, de que a gente não está sofrendo, de que a gente não vai aceitar certa coisa. Então a gente fica maquinando aqui. E eu tô vendo esses tipos de pensamento aqui, tá? Para algumas pessoas, gente, não é para todo mundo. Filtre, veja se isso faz parte de um padrão que você tenha, se não, abstrai, tá? Mas eu tô vendo essas características e eu tô vendo muito uma coisa do eu tenho que estar certo, eu tenho que estar certa, eu vou provar, eu vou mostrar que eu estava certo, que eu estava certa, que eu tinha um ponto, que eu tinha razão. Eu tô vendo isso aqui. Então, não é só isso, mas também tem, como eu falei, as questões da mágoa, do ressentimento. Para alguns é a ilusão. Que ilusão? Para alguns é a desilusão,
né? Porque a torre desmoronou, então você poderia sentir, nossa, eu acho que eu estava iludido, eu estava sendo enganado, eu estava sendo enganado e agora eu tô vendo, e aquilo é uma frustração muito grande, né? Quando você tem esse sentimento dentro de si, de que o que você viveu? Não faz o menor sentido. Ou então quando você reconhece que pode ter vivido um relacionamento abusivo, e aquilo, assim, o relacionamento já foi pesado, e a constatação de que foi abusivo dói ainda mais. Então eu tô vendo você nesse sentido aqui. Tá mais pesado aqui nesse momento olhar para essa história e falar, ainda tem sentimento. Quer dizer, até tem sentimento, pode ter sim, só que é difícil para você olhar e falar, eu quero voltar para isso, entendeu? Porque você já reconheceu coisas que, sabe, que você não quer mais viver. A pessoa saiu com a carta do mago e 8 de espadas. Essa pessoa, ela ainda não teve a noção mais profunda do que foi a relação. Ela ainda não teve a visão mais profunda dos pontos problemáticos da relação, que pode ter a ver com ela, ou com a dinâmica do casal, ou coisas que talvez você tenha feito. Aqui eu vejo, sim, na verdade aqui eu vejo muito mais ela egocêntrica, mais nada, assim, mais no mundo dela do tipo, eu tenho minhas justificativas, o que eu fiz porque era isso que tinha que ter feito mesmo, eu não me arrependo, sei lá, assim, as coisas foram como foram. Eu não tô vendo essa pessoa buscar dentro dela, assim, a parte que cabe, a parte que cabia a ela de ter feito melhor e ela não fez. Não, aqui ela tá totalmente no mundo dela e se achando vítima. Pode ser uma fase, pode ser que é porque ela ainda não conseguiu ter consciência da relação, tá? E aí eu vejo que essa história sai aqui com a carta da justiça e 3 de paus. Vocês até poderiam tentar ou argumentar ou pedir para conversar, para colocar os pingos nos is ou para desabafar, para terminar de falar o que está aqui entalado. Poderia, porque eu vejo que vocês ainda podem trocar algumas comunicações, vocês podem ter alguma troca, vocês podem falar um com o outro ainda, em algum momento. Só que eu vejo que isso não resulta necessariamente num acordo, num entendimento. Porque eu tô vendo a carta da justiça como um corte mesmo, nessa situação. A carta da justiça vem mostrando assim, essa relação não foi justa. Essa relação, talvez para um lado ficou mais pesado do que para o outro. Talvez um lado não teve responsabilidade afetiva e o outro teve. Um lado não estava entendendo os sentimentos que estava rolando e por isso foi superficial. E aí você já foi diferente, para você foi mais profundo. Você estava se entregando muito mais. Eu tô vendo isso aqui. Então é como se aqui a justiça viesse e falasse: deu, já chega, sabe? Não dá pra ficar do jeito que tá. Tem que ter uma transformação para vocês viverem uma coisa nova. É impossível? Não. Vocês podem se transformar e viver uma coisa nova, mas o jeito que tá aqui é corte, do jeito que tá aqui não tem como plantar, só vai crescer erva daninha. Mas se vocês fizerem um reconhecimento do solo, se vocês fizerem uma rotatividade aí, né, das sementes para dar frutos melhores, né, que é o processo assim de solo, de plantação, aí sim vocês podem pensar, considerar, viver de novo, só que renovadas. Mas aqui no caso, neste momento, com essas energias, com essa situação, o corte se faz mais produtivo do que ficar dando murro em ponta de faca, tá? Aqui realmente tá mais como talvez vocês não tenham tido algum problema nesse exato tempo, né? Pode já ter acontecido um tempo atrás. Só que eu ainda vejo sentimentos muito latentes, sentimentos muito fortes. Então é como se vocês se unissem, volta tudo, volta aquele sentimento muito forte, entendeu? Então ainda precisa trabalhar os sentimentos, amadurecer algumas questões, apaziguar algumas dores, para então vocês verem um caminho. Se é que vocês vão querer esse caminho, né? Mas por enquanto aqui eu vejo que se encontrar sai faísca, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!